Olá, primeiro ano. Hoje vamos dar continuidade ao módulo 4, falando de humanidade e ambiente. E hoje o tema da nossa aula vai tratar sobre desmatamento, espécies exóticas e as espécies em extinção. Como já vimos em sala de aula, turma, nas nossas aulas remotas, na verdade, nós já vimos que o desmatamento, atualmente, ele é um dos maiores desafios da humanidade, crescendo em muitas regiões do planeta. Ele se dá pela descoberta da cobertura dos vegetais, que tem como preocupação em todo o mundo, principalmente tirando o habitat da maioria das espécies nativas daquela região. Né? Então, o desmatamento é a expansão de terras cultivadas e o crescimento das cidades podem acarretar o desmatamento pela derrubada e pela queimada da vegetação nativa, uma vez que esse desmatamento ele é uma ação antrópica, sendo que está ligado totalmente à ação humana. Sem a proteção da cobertura vegetal, o solo perde suas camadas férteis e tem seus componentes levados pela chuva e pelo vento, deixando aquele local totalmente inadequado para que se exista uma vida e habitat disponível para todas as espécies daqueles locais. Outra característica a ser mencionada é sobre a introdução de espécies exóticas. Antes de tudo, vamos entender o que seria uma espécie nativa e o que seria uma espécie exótica. A espécie nativa é a espécie localizada da mesma região. O habitat dele é aquele, a espécie sobrevive naquele habitat específico, naquela área geográfica. Já as espécies exóticas são espécies que são introduzidas, são inseridas em uma região geográfica onde não seria a sua característica física, a sua característica especial. Então, elas são introduzidas em locais onde não existiam anteriormente, causando problemas ao ecossistema hospedeiro. De que forma isso pode acontecer? Essas espécies exóticas, ao serem introduzidas em um local onde não seria o seu local nativo, elas vão começar a se adaptar àquele local, podendo ou não haver essa adaptação, vai depender do ambiente e da região em que elas vão se encontrar novamente. As espécies exóticas, elas podem ser inseridas em uma nova região geográfica por dois meios, pelo meio natural ou então causado pelo homem, que pode introduzir essas espécies exóticas, tá? Um exemplo dela ser ocasionada de espécie natural é quando elas vêm através da água de lastro, é quando essas espécies são deslocadas, são introduzidas em outros ambientes através da água de lastro. Agora nós vamos explicar o que seria essa água de lastro e por que ela ocorre. Turma, o navio, as embarcações, são embarcações que ou elas fazem as travessias com materiais, com carregamento de materiais, ou elas precisam vir vazias para pegar algum tipo de material. Elas conseguem atravessar continentes, elas conseguem atravessar cidades e países. Então, como que isso ocorre? Para que são usadas essas águas de lastro? As embarcações, percebam que na primeira imagem nós temos o lastro do navio, que é essa parte de baixo, vazia, sem água nenhuma. Então, a movimentação das marés, nós conseguimos perceber que a embarcação ela não tem estabilidade alguma. Então, por isso que as embarcações elas enchem o lastro com a água do continente, com a água do local específico geográfico que esse navio, essa embarcação se encontra, justamente porque ele vai pesar mais, obviamente, com a quantidade de litros de água que são colocados dentro do navio, e assim ocasiona, na segunda imagem, a estabilização dessa embarcação. Só que ao abrir as comportas, justamente para entrar esse acúmulo de água, para ter essa estabilidade, as espécies nativas daquela região, elas acabam entrando também. Ao descarregar as águas de lastro, está associada à liberação dos organismos por elas transportados, no meio onde elas não existem previamente. Quando essa embarcação chegar no local devido, como acontece na quarta imagem, ele vai começar a esvaziar, colocar para fora essa água de lastro. E todas aquelas espécies que não são nativas dessa região vão sair junto com a água, tá? E vão ser tomadas de volta para a água de lastro. Então, elas se modificaram, elas foram transportadas através dessa água de lastro. E essas espécies que não eram nativas vão ter que se adaptar a esse ambiente, tá? Então, durante a viagem, os tanques de lastros, eles vão ser cheios, justamente para tentar ter uma estabilização das embarcações e assim não virar, não afundar, tá?
Então, colocando essa carga no navio, esses animais vão ser transportados para outros países, para outros continentes. Assim, vão tornar essas espécies exóticas para o determinado ambiente que foram transportados. Aqui nós temos uma imagem de uma embarcação onde ela está fazendo a liberação dessa água do lastro, tá? E é justamente nesse momento que essas espécies exóticas são lançadas em outros territórios. Aqui nós temos duas espécies de exóticas, tá? Que são, um exemplo dele é o mexilhão dourado, que é o molusco bivalve, originado na Ásia. Ele foi trazido por navio justamente por essa água de lastro, que atracava em Buenos Aires, na Argentina, e através do Rio da Prata chegou ao Brasil. Além de competir por alimentos, esses mexilhões, turma, eles se reproduziam com muita facilidade. E um problema seríssimo que eles causavam nas embarcações, porque eles incrustam-se nas embarcações e nas tubulações da captação de água e causava graves entupimentos, gerando grandes prejuízos socioeconômicos para essas embarcações, né? Então, além de tudo, além dele ser um problema onde eles não apresentavam predadores específicos, eles se reproduziram em grande quantidade, causando esses grandes danos às embarcações. O outro foi o javali, que foram trazidos pela Europa e do Canadá. Eles eram específicos dessas regiões e para serem criados e comercializados como pecuária alternativa aqui no Brasil, eles trouxeram. Qual foi o grande problema? A fuga bem-sucedida desses animais, dos criadouros, né? Eles fugiram dos determinados criadores que eles tinham. A invasão em diversos territórios por todo o Brasil vem gerando problemas adversos. A primeira característica que já foi bem definida é que esses javalis eles conseguem transmitir várias doenças nativas para aquelas regiões. Outra característica são animais bem agressivos, atacam animais silvestres e também seres humanos. Sem falar na questão das plantações e as florestas, que eles causam grandes danos, pela questão da população e da quantidade desses animais que também conseguem se reproduzir com muita facilidade. A legislação ambiental no Brasil é considerada uma das mais complexas e avançadas no mundo, turma. Essas leis elas foram criadas com um único intuito, com uma única intenção, que é proteger o meio ambiente e reduzir o mínimo possível as consequências e ações devastadoras causadas pelos desastres ambientais, né? Uma vez que os desastres ambientais são todas aquelas proporções que são causadas de forma irreversível para a natureza e para a sociedade. São fiscalizados por órgãos ambientais e definem regularmente os atos de infração que são causados e dos que não são cumpridos, tá? Aplicam-se também às organizações de qualquer modalidade de ação do cidadão em comum. Então, alguns desafios e perspectivas das próximas décadas foram tomadas como lei justamente com o intuito de diminuir esses avanços na poluição, no desmatamento, nos desastres ambientais de forma geral. Desse modo, com os avanços das indústrias e da tecnologia, se tornou essencial debater sobre o desenvolvimento sustentável nas empresas, conciliando com as práticas que são adequadas ao uso dos recursos naturais. A partir disso, surge o termo um companheirismo, uma capacitação ambiental, que significa estar de acordo com a legislação, adotar práticas e ações rotineiras com o intuito de evitar danos ambientais, colaborando com a sustentabilidade do país. Em dezembro de 2015, ocorreu em Paris a 21ª Conferência das Partes da Convocação do Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. A respeito de tudo isso, como que estava acontecendo, quais eram os motivos. O principal objetivo era obter um acordo mais consistente entre os países para diminuir a emissão desses gases intensificadores do efeito estufa, que hoje é um dos nossos grandes problemas. Outro desafio a ser enfrentado é a conservação dos ecossistemas naturais e dos mananciais de água potável, uma vez que, com a sua eliminação por conta da poluição, ficaremos sem essa água potável. As fontes energéticas alternativas, também conhecidas como renováveis, são as fontes de gerações elétricas sustentável e de baixo impacto ambiental, como a energia solar, que em razão de seus preços baixos e das mudanças climáticas, hoje cresce mais que o tradicional fonte de poluentes, né, como o carvão e o petróleo. Desde o modo do começo da industrialização humana,
Os combustíveis fósseis, eles vêm fornecendo a maior parte das necessidades energéticas do mundo, uma vez que, turma, fazem até hoje em dia, tá? E embora as trágicas consequências do seu uso prolongado sejam bem conhecidas e aceitas como verdade, pelo menos na maior parte da comunidade científica, esse cenário ainda demorará um pouco para mudar. No entanto, a sociedade humana moderna precisa continuar exigindo cada vez mais essa energia para alimentar a sua mobilidade, evolução e conforto. Muitos já se passaram, onde as alternativas de alguns cientistas e governos do mundo todo tentam estudar e avaliar algumas fontes alternativas de energia para determinar o que é cientificamente possível, ambientalmente aceitável e tecnologicamente promissor. Hoje, os próprios consumidores podem gerar energia que consomem através dessas fontes para economizar a conta de luz. A tecnologia mais utilizada para isso é a das placas solares, que integram os sistemas fotovoltaicos, que é justamente para a captação dessa energia. Nessa imagem, nós conseguimos olhar as principais fontes de energia do mundo, onde nós temos o gás natural com 21%, a nuclear com 4,76%, a hidroelétrica com 2,40%, o biocombustível com 10%, geotérmicas ou são as solares 1,19% e o carvão com 19,12% e o maior de todos, o petróleo, com 31%. Os combustíveis fósseis têm um papel muito importante na sociedade, tal qual a conhecemos hoje, pois eles representam mais de 75% da energia, da demanda da energia mundial, sendo usados em veículos, indústrias e resíduos. Então, afinal de contas, turma, o que é um combustível fóssil? Nós já vimos em aulas que fósseis significa restos ou vestígios de plantas ou animais que se encontram em camadas terrestres, anteriormente, ou atual no período geológico. Então, os combustíveis fósseis originam-se exatamente por meio da decomposição lenta desses seres vivos, animais e vegetais, ao longo de milhares ou bilhões de anos, tá? Esses restos de matéria orgânica foram sendo soterrados nas camadas mais profundas da crosta terrestre, preservando sempre o oxigênio dessa forma acaba que ocorre a sua decomposição por serem submetidos à ação de bactérias, pressão e calor. A combustão e a queima de todos os combustíveis fósseis gera gases poluentes, tais como o dióxido de carbono, que é considerado por muitos como a principal causa do aquecimento global, o monóxido de carbono, que é tóxico e venenoso, material particularmente fuligem, e outros gases oriundos da presença de impurezas, como os óxidos de enxofre, nitrogênio, que causam as chuvas ácidas. Outro ponto negativo que nós já falamos a respeito dos combustíveis fósseis é que eles são não renováveis, ou seja, um dia suas reservas terão um fim. Um outro tipo de alternativa energética é a hidroeletricidade, tá? Que é um conjunto de obras e equipamentos que produzem energia elétrica através do aproveitamento hidráulico dos rios. Nas hidrelétricas, a energia potencial gravitacional da água é transformada em energia cinética de rotação, ou seja, movimento, que posteriormente é convertida em energia elétrica. O Brasil hoje é um dos países que mais utiliza a hidrelétrica como forma de obtenção de energia, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá. O país, juntamente com o Paraguai, construiu a maior usina hidrelétrica, que é a Itaipu. Isso é explicado devido ao grande potencial hídrico que o Brasil hoje ele possui. A água dos rios movimenta uma turbina hidrelétrica, no caso vai movimentar uma turbina hidráulica que é ligada a um gerador, o qual produz energia elétrica e a transmite para a rede de distribuição. O potencial hidráulico e proporcionado pela concentração dos desníveis existente ao longo do curso de um rio, especialmente dos rios planálticos. Uma outra alternativa energética também é a energia nuclear, obtida pela fissão nuclear de substâncias denominadas como combustíveis nucleares das usinas nucleares. A produção de energia nuclear consiste na divisão de um átomo usando materiais altamente radioativos como o urânio, tá, turma? Então, assim, a energia nuclear pode ser usada para produzir eletricidade, é o que fazem as centrais nucleares usando a cisão nuclear, já que as estrelas como o Sol usam a junção nuclear para produzir energia. Diversos acidentes já ocorreram por conta dessa energia nuclear,
em decorrência do uso dessa tecnologia e não se encontrou até hoje uma solução definitiva para esse lixo radioativo. E por último, como alternativa, nós temos os combustíveis renováveis. O álcool etílico, o etanol, o biodiesel e o gás natural produzidos por biodigestão constituem alternativas viáveis para suprir parte da demanda energética. A biomassa é todo recurso renovável oriundo da matéria orgânica, fonte de energia renovável, ou seja, que tem a capacidade de se renovar. Todos os organismos capazes de realizar a fotossíntese ou derivado deles podem ser usados como biomassa. Exemplo, restos de madeira, o bagaço da cana, estrume de gado, óleo vegetal e até o mesmo lixo urbano. Existem 3 exemplos de combustíveis oriundos da biomassa, como eu já falei para vocês, que é o biodiesel, o etanol e o biogás, onde o biodiesel é um combustível obtido através de óleos vegetais. O etanol é um combustível renovável obtido pela fermentação controlada e pela destilação de resíduos vegetais. E o biogás, que é um combustível obtido a partir da mistura de dióxido de carbono e metano, que é produzido através da ação de bactérias anaeróbicas, né, responsáveis pela fermentação das matérias orgânicas, como esterco humano e de animais. Para encerrar nossa aula, como nós estamos na Semana do Meio Ambiente, que será dia 5 agora do mês de junho, eu vou passar uma pesquisazinha para vocês a respeito de como o homem pode diminuir, desacelerar esses impactos ambientais que são causados por ele mesmo, tá? Então, coloquem lá no Fórum Promiente, no portal ONUI, façam descrevam essa importância, como que o homem pode, de algum modo geral, diminuir esses impactos ambientais.